Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, certo? Nas últimas aulas, a gente aprendeu então o que é sujeito, o que é predicado, o que é núcleo do sujeito. Agora nós vamos ver então quais são os tipos de sujeito que nós temos. Toda vez que nós falarmos em tipo do sujeito, nós vamos colocar um TS, tipo de sujeito, certo? Nós temos primeiro o sujeito simples, que tem apenas um núcleo. Vocês lembram que o núcleo do sujeito é sempre o principal do que nós estamos falando. Então, eu gosto de você. Qual é o núcleo? Qual é o sujeito? Eu. Como só tem eu, o eu é o núcleo. Dessa forma, nós temos sujeito simples. Vejam aqui outro exemplo. Eles são irmãos. Percebam, galerinha, eles está no plural, mas só tem um núcleo, só tem a palavrinha eles. Então também é um sujeito simples, só que é um sujeito simples no plural, porque tem só um núcleo, certo? Depois nós temos o sujeito composto, que tem dois ou mais núcleos. Olha os exemplos aqui. Maria e João são irmãos. Quais são os núcleos? Maria, João. Temos dois núcleos? Então, nós temos sujeito composto, SC. Desculpa que a prof. antes não falou lá que o sujeito simples é SS, tá? Então, tipo de sujeito TS, sujeito simples SS, sujeito composto SC. Dois núcleos ou mais, sujeito composto. Certo, galera? Olha só. O gato e o rato são inimigos. Olha os dois núcleos do sujeito aqui: gato, rato. Dois núcleos. Então, nós temos um sujeito composto, certo? Depois, nós temos o sujeito oculto, representado pela sigla SO. Esse sujeito oculto aqui, ele também é conhecido por ser sujeito desinencial, mas nós vamos chamar ele somente de sujeito oculto. Sujeito desinencial, pessoal, porque desinência significa a terminação do verbo, tá bom? Mas nós vamos chamar ele de sujeito oculto, SO. Nesse sujeito aqui, o sujeito de verdade ele não aparece na frase, mas nós conseguimos identificar o sujeito, identificá-lo pela terminação do verbo, pela desinência do verbo. Então, olha só, gosto de você. Eu gosto. Vejam que o permite que eu saiba que quem está falando sou eu. Só que o eu não aparece na frase. Portanto, o sujeito ele é oculto. Oculto significa escondido, tá? Então, ele está escondido atrás do verbo. Outro, vamos conversar com ele. Quem vai conversar com ele? Nós vamos conversar com ele. Mas o nós não aparece na frase. Certo? Nós conseguimos perceber que somos nós pela terminação do verbo. Então, esse daqui é o sujeito oculto. Temos ainda, galerinha, o sujeito indeterminado, representado pela sigla SI, tá? Aqui, galera, o que é diferente do sujeito oculto? Esse daqui também não aparece na frase. Só que aqui nós vamos ter o verbo ou na terceira pessoa do plural, ou na terceira pessoa do singular, mais a partículazinha C, tá? Então, olha aqui, ó, tá na explicação que vocês vão copiar no caderno, tá? Não conseguimos identificar o sujeito. Nesse caso, o verbo estará na terceira pessoa do plural ou na terceira do singular mais o C, certo? Exemplo, quebraram a cadeira. Eles quebraram, terceira pessoa do plural. Então, o eles não aparece, nós temos ali um sujeito indeterminado. Fala-se muito sobre pandemia. Quem fala muito? Ele fala, só que o ele não aparece aqui. Então, ele está na terceira pessoa do singular, mais o C, sujeito indeterminado. Certo, galerinha? Então, agora nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Nós vamos identificar nessas orações o sujeito, o núcleo do sujeito, o tipo de sujeito, o verbo e o predicado. Nós temos 10 orações para fazer isso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem,
Podem perguntar para a prof no WhatsApp, no particular, tá? Manda uma fotinho da frase que você não entendeu, a prof explica, bem tranquilo, sem problema nenhum, tá bom? Até quarta-feira que vem, a prof tá com muita saudade de vocês e de verdade, podem perguntar que a prof ajuda vocês, tá? Abraço bem apertado em cada um. Beijo!